O Santo de Israel está sobre nossas vidas. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu peço que os irmãos estejam todos felizes na presença do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus venha nos guardar, com licença, venha nos dar vitória, venha nos ajudar, venha nos fortificar, porque nós todos temos um chamado na presença do Senhor. Então eu peço que Deus venha nos guardar, eu peço que Deus venha nos ensinar, para que nós possamos aprender mais de Deus e podermos repartir a palavra de Deus para aqueles que necessitam, né? Para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Às vezes nós devemos estar num deserto, às vezes nós devemos estar no começo do precipício de águas bravas, de ventos fortes, que às vezes nos amedronta e nós pensamos que vamos naufragar. Mas nós temos um Deus que segura bem nossas mãos, como Ele fez nas mãos de Pedro, segurou a mão de Pedro e disse: não, você vai vir até mim. Pedro foi. A bonança foi tão grande que quando ele olhou sobre as águas e ele viu o mar furioso, aquelas ondas tão bravias, Pedro sentiu medo. E quem de nós que não sente medo nessa vida? Nós aqui ainda estamos na matéria, nossos espíritos estão guiados sobre Deus, nossos espíritos estão iluminados com o nosso Deus, mas na carne somos fracos, irmãos. Então vamos vigiar, porque nós precisamos do Deus, do nosso Deus, para nos guardar, para nos dar o livramento, para nos ajudar. Glória, glórias, amém, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho um Deus que me ensinou como seguir os teus caminhos, mesmo no mar que é tão bravio, vento forte, eu não vou desistir. Por quê? Você tem um chamado para Deus, Ele te chama, Ele te guia a levar as palavras, mesmo se houver dificuldades, mesmo se houver enfermidades, mesmo se houver tristezas, até mesmo dores, não desista não, porque Jesus te ama, Ele te quer. Você tem um chamado, mesmo se as tristezas vierem, logo vem a bonança da alegria, porque você tem um chamado de Deus. Mesmo se às vezes você não conseguir sorrir, não fique triste. Essas aflições todos nós temos que passar por elas, diz o Senhor. Mas você vencerá, porque você tem um chamado, tem um chamado. Você tem um chamado diante de Deus. Você tem um chamado, você tem um chamado. Por isso eu me alegro, saber que há um Deus que me ama, que me chama. Ele diz que eu tenho um chamado, você tem um chamado. Mesmo que as barreiras vierem, não desanime não. Às vezes até mesmo a angústia e a agonia, o choro, às vezes a decepção e a ansiedade. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. Ele te chama.
quê? Você tem um chamado de Deus. Às vezes você está viajando com o Espírito Santo. As asas do Espírito te levam adiante no erro. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu também tenho um chamado. Eu quero ter este chamado. Eu tenho chamado. Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Se for dele, não adianta correr, não adianta fugir, porque você é dele, você tem um chamado. Você tem um chamado, não adianta sair fora, não adianta correr, não adianta tentar não querer, não adianta tentar não perceber, porque você diante dele, você tem um chamado. Você tem um chamado. Nós temos um chamado, glória, 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 aleluia, aleluia. Nós temos um chamado. Você tem um chamado. Às vezes a letra, meus irmãos, é quase iguais uma da outra, mas é o prosseguimento da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, jamais mudará. Por isso que esses corinhos são quase todos iguais, mas você tem um chamado. Você tem um chamado, você tem um chamado, sua família tem um chamado, todos temos um chamado. Vamos levar a palavra, nós temos um chamado. Vamos repartir, porque de graça nós recebemos, de graça nós vamos ter que dar. Nós temos um chamado. Receba a flecha do Espírito Santo dentro do teu coração. Está gravado como uma flecha a palavra de Deus na tábua do teu coração. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Então vamos, nós temos um chamado. Vamos, ele está chamando. Ele está voltando, nós temos um chamado. Glória a Deus, amém, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos. Sabe que você tem um chamado, um chamado, um chamado, aleluia, aleluia. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado, nós temos um chamado. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, felicidade a todos. A igreja do Senhor, se prepare, ele está voltando. Você tem um chamado. Glórias, glórias, glórias. Amém?